Senhor, amados. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 24. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quem não encontrou, diga misericórdia, Escola Bíblica Dominical. Aleluia. A palavra do Senhor fala bem assim, irmãos. Antes de ler, nós temos como tema: entrai pela porta estreita. Aleluia. Versículo 24 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, fala assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. A gente vê assim, nossa, uma passagem forte, uma passagem bem profunda, só que é necessário que nós venhamos a ouvi-la. Não é minha, é a palavra do Senhor. Aleluia. Só que antes de nós adentrarmos aqui no nosso tema, antes de nós falarmos um pouco, que porta é essa? Todos nós conhecemos. Mas por que passar pela porta estreita? E por que não pela porta larga? Aleluia. Se nós pegarmos o capítulo 13, versículo 1 ao 5, nós vamos ver ali uma discussão a respeito de uns galileus que foram mortos ali mesmo no templo por Pôncio Pilatos. Não sabemos qual o motivo, porque a palavra de Deus não fala, mas foram mortos. E também houve um episódio que nem não se passa na Bíblia, que não fala muito desse episódio, que foi sobre a torre de Siloé, que caiu sobre 18 pessoas que morreram. E aí Jesus estava ouvindo ali a conversa das pessoas que estavam próximas dele na sinagoga. E eles discutiam a respeito, falando que existia esse tipo de pecado só é direcionado para certas pessoas, quando se diz respeito à morte. Pecados que aconteceram, estavam discutindo a respeito de por que aconteceu aquilo com aquelas pessoas, achando que aquelas pessoas eram mais pecadoras do que elas que ali estavam. Só que não era esse, vou dizer assim, isso não era consequência dos seus pecados, vamos dizer assim. Porque se nós formos olhar, a palavra de Deus fala que todos pecaram e agora estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós temos nossos altos e baixos. Todos nós, muitas vezes, quando não somos vigilantes, nós acabamos assim nos precipitando em certas coisas que nós tomamos em nossas vidas. Então, nós vemos aqui um episódio de uma discussão e Jesus Cristo vendo aquilo, não. Eles não morreram porque cometeram certas coisas, mas foi tudo isso aconteceu porque Deus permitiu. Muitas vezes nós questionamos por que será que
acontece em certos episódios do nosso dia a dia, nas nossas vidas. A gente pode dizer assim que nós estamos tão bem com Deus e de repente acontece algo que vem a querer, né, nos abater. Uma das coisas que sempre o pastor nos fala aqui é que se nada acontece em nossas vidas, alguma coisa está errada. Se nós não passarmos por lutas, não passarmos por provações, não passarmos por momentos que aparentemente são ruins, são prejudiciais somente, se nós não passarmos por tudo isso, de maneira nenhuma nós vamos ter maturidade, fortalecimento espiritual, nós não vamos ter comunhão, nós não vamos ter relacionamento íntimo com o Pai. Então, irmãos, mais na frente nós vemos um episódio de Jesus contando sobre uma parábola. Ele fala sobre uma figueira que foi plantada e aquela figueira não deu fruto nenhum. E aquele senhor, dono daquela figueira que plantou daquela terra, ele mandou que seu criado tirasse ela fora e cortasse e jogasse fora. Só que aquele servo falou: não, senhor, deixar e ficar mais um ano para ver se ela vai dar frutos. Se não der, nós cortamos. E nós vemos mais na frente aí Jesus se deparando com uma situação aonde ele teve que curar, aonde ele manifestou do seu poder. Quando chegou na sinagoga, se deparou com uma mulher que tinha há 18 anos, ela sofria de uma enfermidade causada por um demônio, ou por Satanás, vamos dizer assim, de maneira que aquela mulher ficava encurvada e não podia voltar na posição normal da sua coluna. 18 anos nessa luta. E aí Jesus Cristo, quando viu isso, automaticamente Jesus Cristo foi lá com ela, sendo que era um dia de sábado ou Shabat, como chamam, que não podia ter obra, não podiam trabalhar, não podia fazer nada no sábado. E aí Jesus Cristo curou aquela mulher. No mesmo momento, ela instantaneamente, quando Jesus Cristo orou sobre ela, ela foi curada e voltou à sua posição normal. 18 anos sofrendo, e Jesus Cristo foi lá, instantaneamente colocou as suas mãos e ela foi curada. Se nessa noite você chegou aqui com um propósito de apresentar alguém que está enfermo, se você chegou com um propósito de sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e quer apresentá-lo, nós temos um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que vivifica, um Deus que transforma, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que dá uma nova história para todos nós que aqui estamos e para aqueles que quiserem também. Então, irmãos, nós vemos aqui esse episódio, essa mulher sendo curada, só que houve uma grande resistência por parte de alguns judeus que ali estavam, com algumas pessoas também incrédulas que ali estavam, e começaram a questionar: não, as pessoas em 6 dias têm que trabalhar, mas no 7º dia, no sábado, tem que guardar o sábado, tem que santificar o dia. E aí Jesus Cristo, ouvindo essa discussão a respeito, né, eles falando o seguinte: a pessoa tem que vir no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º dia para ser curada, mas no 7º não. E aí Jesus Cristo fez o quê? Curou. E quando veio a discussão, falou bem assim: ó, vocês hipócritas, quando é no dia do sábado, vocês pegam na sua manjedoura os seus jumentos, os seus bois, e vocês soltam eles para que eles possam beber água. Será que essa mulher não tem mais valor do que um animal? E aí eles, envergonhados, não tiveram questionamento nenhum. Aí Jesus Cristo começou a perguntar: ao que eu devo comparar o reino de Deus? Com o que eu devo comparar o reino de Deus? Aí Jesus Cristo vai e compara. Se nós pegarmos aqui no versículo, aleluia, no versículo 18, no versículo 19, fala sobre o grão de mostarda, que antigamente, naquela época, vamos dizer assim, era considerado uma das maiores ou menores, vamos dizer assim, sementes. Por que maior, falando nisso? Porque ela cresce mais do que qualquer outra árvore. Então o reino de Deus, Jesus Cristo falando, é comparado a um grão de mostarda. Jesus Cristo começou um ministério. Começou um ministério pequeno. Começou a plantar a semente. E o reino de Deus começou a se expandir.
De maneira que muitos, quando se achegaram a Jesus, Jesus começou a curar, Jesus começou a manifestar do seu poder, dos seus prodígios, Jesus começou a servir, Jesus começou a ser usado para fazer a diferença, para que muitos pudessem crer. E veio com o objetivo: vida em abundância. Então Jesus Cristo comparou ao grão de mostarda. Por quê? Porque começou-se ali, iniciou-se o ministério de Jesus Cristo, começou-se a expansão do reino de Deus. Jesus Cristo falando: é chegado a vós o reino de Deus, e não é físico, mas é espiritual. E o reino de Deus chegou, e o reino de Deus está em vós. Aleluia. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, João fala isso: filhinhos, vós já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Jesus Cristo, comparando ao grão de mostarda, disse: olha, o grão de mostarda é uma semente minúscula, que um certo homem plantou na sua horta, e essa semente foi e cresceu de maneira que se tornou uma árvore imensa, e nos seus ramos os pássaros, as aves aninharam-se. Jesus Cristo falando que o reino de Deus começou e de maneira que estava se expandindo, e hoje nós estamos aqui porque esse reino cresceu, essa semente germinou, e ela ficou imensa e chegou até nós, que não éramos seu povo, mas nos comprou, nos adotou, e hoje nós podemos dizer que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque pelo seu sangue nós fomos comprados, nós fomos redimidos, e colocou como garantia da propriedade que somos dele, o penhor do Espírito Santo. Nós fomos selados, a palavra de Deus diz que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus mais uma vez diz: ao que mais eu devo comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher colocou, espalhou em 3 medidas de refeições. E esse fermento, ele levedou, ele se espalhou por todas aquelas refeições. Aí muitas vezes nós usamos o fermento para dizer que o fermento algumas vezes é colocado como algo mal, né? Quando Jesus Cristo fala: não vos contamineis com os fermentos dos fariseus. Só que aqui ele está falando de um fermento, não o fermento do mal, mas o fermento que traz crescimento, um fermento que traz avivamento, um fermento que traz transformação para a vida daqueles que creem. É esse reino que Jesus Cristo está falando. Um fermento que leveda, que se espalha. O reino de Deus tem se espalhado e tem chegado em várias nações, em vários lugares, mas ainda não em todos. Mas nessa noite, irmãos, aonde que eu quero chegar? Fomos dados um convite, foi-nos chamado para andarmos escolhermos 2 portas ou 2 caminhos, não é isso? Foi-nos colocado diante de nós: há 2 caminhos seguir e por 2 portas entrar. Temos que escolher uma delas. Por que, irmão, que você está falando isso? Só temos crentes aqui. Não sei, Deus pediu para falar. Como diz, nós não vivemos para nós, mas vivemos para Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, se nós formos pegar a palavra porta na Bíblia, nós temos mais de 300 vezes a palavra porta. Claro que não porta, mas em vários idiomas, em vários dialetos. Na Bíblia, no grego, tem várias traduções que falam da porta. Quando nós ouvimos falar de porta, o que vem na nossa cabeça? Nós pensamos: porta na nossa casa, ela serve para quê? Proteção e privacidade. E a porta no nosso trabalho: oportunidade e sucesso. E na nossa vida significa algo novo, uma barreira ou uma chance extra. Por isso nós estamos aqui, porque nós escolhemos ir pela uma porta apertadinha, mas nós temos uma promessa de quê? De eternidade. Aleluia, irmãos. Na vida espiritual, porta significa o quê?
significa escolha, significa livre arbítrio, significa uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Na nossa vida espiritual funciona assim. É uma escolha que eu tenho, tipo, céu ou inferno, certo ou errado, Jesus ou o diabo. Então a porta que Deus nos mostra é uma única que nos leva para uma eternidade. Se nós pegarmos a porta estreita, o que a porta estreita oferece? Ela oferece coisas ruins? Não. A porta estreita nos oferece coisas boas, coisas com mais facilidades aparentemente, coisas mais fáceis. O ser humano quer facilidade na sua vida. O ser humano não quer, muitas vezes, até para o caminho do sucesso, para o caminho da oportunidade, o ser humano quer facilidade. O ser humano não quer pagar um preço, não quer fazer por onde, como no mundo profissional, no profissionalismo, aí, no nosso trabalho secular, nós temos as oportunidades, mas cabe a nós o que? Tomarmos a decisão de tomá-la. Cabe a nós tomarmos a decisão de querer fazer com que essa oportunidade seja algo benéfico para a minha vida. O mundo oferece várias coisas boas, irmãos. Se não fosse boa, muitos não estariam lá. Só que há caminhos que ao homem parece direito, a palavra de Deus fala, mas o fim dela leva para onde? Para a morte. Nem tudo, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, se eu não me engano, fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, irmãos, a porta larga, ela oferece muitas coisas que só tem um único objetivo: nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus. Você pensa que a partir do momento que você toma uma decisão na sua vida para servir a Deus, você acha que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Sabe por que não vai ser fácil? Porque nós temos agora um caminho a percorrer, um caminho onde não podemos ir para a direita e nem para a esquerda. Nós devemos andar em linha reta, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana fé, prosseguindo para o alvo que se chama a porta. E que porta é essa? A porta apertada, a porta com dificuldade que nós vamos passar, porque lutas nós enfrentaremos. Só que em tudo nós somos mais que vencedores. Muitas vezes as pessoas falam que venha para Jesus porque a sua vida vai mudar, venha para Jesus que tudo vai dar certo. Não é bem isso, não, irmãos. Venha para Jesus, mas você vai ter que pagar um preço. Se chama perseverança. Se nós não perseverarmos na presença do Senhor, nós vamos fracassar. Nós não vamos conseguir adentrar e chegar no final da porta estreita. A porta estreita só tem coisas boas: eternidade, presença do Senhor, convívio e relacionamento face a face com o Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que a porta larga, ela oferece somente uma coisa: a destruição, e não são poucos que entrarão por ela. Quando nós vemos aqui a passagem, muitos se chegarão dizendo: Senhor, Senhor. Porque nós comemos com o Senhor, porque nós vemos o Senhor pregar. Foi isso que falaram para Jesus. Jesus colocando uma simbologia, apresentando uma parábola. E aí eles falaram: Senhor, muitos gritarão: nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aí nós glorificamos a Deus, porque a nossa salvação não é pelo aquilo que nós fizemos. As obras são reflexo de nós sermos salvos. É diferente. Nós não fazemos algo pensando em receber nada em troca, porque se eu faço isso, eu sou o mais miserável. Porque tudo que faço só tem um objetivo: exaltar, glorificar, magnificar, adorar,
fidelidade diante de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós buscarmos aqui, irmão, Lucas capítulo 13, versículo 24, ele fala bem, se nós pegarmos esse versículo, é bem duro. É muito profundo, porque não existe somente pessoas perdidas lá fora, não, irmãos. Existem pessoas perdidas dentro também da casa do Senhor. O que é isso, irmão? Porque muitos, não adianta dizer que eu sou cristão, não adianta aqui dizer que eu vivo com Jesus, mas eu tenho que ser um reflexo do Espírito Santo verdadeiramente. Aquilo que falo eu tenho que praticar, aquilo que eu prego eu tenho que praticar, aquilo que eu ensino eu tenho que praticar, para que nós possamos ser verdadeiramente o reflexo e a imagem do Espírito Santo. Nós só podemos entrar pela porta estreita, chegando no final dela, se nós fizermos uma coisa primeiro. Se chama renúncia. Negar-se de mim mesmo e passar a viver com Cristo. Passar a ter as minhas atitudes voltadas segundo a orientação, segundo o conselho, segundo a sabedoria do Espírito Santo. Porque se eu não fizer assim, eu não tenho como continuar essa caminhada. Não existe meio termo para ser cristão, para servir ao Senhor. Não existe meio termo. Ou serve ou não serve. Porque chegará um dia que haverá uma separação. E até alguns irmãos brincam, falam bem assim, ó, é por isso que eu não sou esquerdista, sou da direita. Porque até na Bíblia fala isso, da esquerda serão o quê? Lançados para o tormento eterno. Mas os da direita serão benditos do Pai na sua glória. Aleluia, irmãos. O que é a porta estreita, irmãos? A porta estreita nada mais é do que a fé em Jesus Cristo. Essa é a porta estreita. Quando nós vemos aqui, como eu falei, os incrédulos que ali estavam, eles questionavam, poderiam falar bem assim: Senhor, nós comemos e bebemos contigo. E no ministério público, nós vimos o Senhor ensinando nas ruas. Mas não conheciam, olha só, não conheciam Jesus de modo pessoal como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, fala que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com um coração se crê para a justiça. Então não adianta eu falar que eu sirvo a Deus, mas eu não tiver verdadeiramente com a minha boca confessado e no meu coração crido que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus, que eu estou apto para enfrentar todos os caminhos, que sejam eles caminhos para a vida eterna, num caminho onde a porta é estreita, estreitíssima. O que significa esse estreito? Significa as lutas, as dificuldades. Para servir a Deus não é fácil. Muitas vezes nós devemos negar a nós mesmos em certas situações para o bem de todos, porque não é a nossa vontade que prevalece, não, irmãos, é a vontade de Deus. Uma das coisas para que eu possa, aleluia, passar pela porta estreita, é eu fazer acima de tudo, não a minha, mas a vontade de Deus tenha que prevalecer na minha vida. Porque se eu não fizer isso, de nada vale eu dizer que eu sou cristão, eu dizer que eu sirvo a Deus. Eu tenho que verdadeiramente praticar no meu dia a dia. Eu tenho que verdadeiramente, muitas vezes, aparentemente, o reino de Deus é tão maravilhoso que ele nos confunde em certas situações que acontecem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem. A palavra de Deus diz que nós devemos, acima de tudo, muitas vezes é difícil nós renunciarmos certas situações de nossas vidas para o bem dos demais. É difícil? Claro que é. Quem é que gosta de dar o braço a torcer em certas situações? Ninguém.
Mas acima de tudo tem que prevalecer o quê? O reino de Deus. O que for bom para todos, é isso que tem que ser decidido. Não é o que é bom para um, mas é o que é bom para todos, o conjunto. Nós somos um corpo, somos uma família. Então, para que nós possamos passar e entrar pela porta estreita, significa o quê? Renunciar às iniquidades, renunciar o meu ego. A palavra de Deus diz que se nós formos soberbos, Deus nos abate, mas se nós formos humildes, Deus nos exalta. Porque o reino de Deus não é o reino de orgulho, o reino de individualismo. O reino de Deus é um reino coletivo, onde todos nós fazemos parte e todos nós somos responsáveis para o crescimento desse reino. Para que nós possamos passar por essa porta, nós devemos primeiramente renunciar o nosso ego, renunciar às nossas vontades e enfrentar aquilo que nós devemos enfrentar verdadeiramente. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados. Passar pelo caminho estreito é difícil, por quê? Porque tem os espinhos da vida, tem as dificuldades, tem as lutas, tem as perseguições, principalmente quando nós que somos cristãos, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, aonde quer que nós possamos ir, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Como eu estava falando de manhã na escola bíblica dominical, nós devemos ser cristãos aqui, mas lá no mundo nós devemos ser mais ainda cristãos ainda, porque é lá que se reflete a presença e a glória de Deus sobre nossas vidas. É lá que nós somos sal, é lá que nós somos luz. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Então a porta estreita, irmãos, simboliza a natureza exclusiva do reino de Cristo. A entrada nele requer do discípulo o cumprimento da vontade do Pai que está nos céus. O que Jesus Cristo fez quando ele estava na cruz? Vamos voltar um pouco mais, quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, orando, aonde pegou seus discípulos que não conseguiam ficar nem um momento orando com ele, mas dormiam. Jesus Cristo falou: se for possível, passa de mim esse cálice, mas prevaleça acima de tudo a tua vontade. Porque quando nós passamos a servir a Deus, o que tem que prevalecer não é a nossa vontade. A palavra de Deus diz: negue-se cada um a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renúncia, irmãos. Não é tempo mais de brincar de ser crente, não. Não é tempo mais de brincar de aparência ou status de cristão, não. Nós estamos aqui para servir a Deus e para renunciar a certas vontades próprias. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para que nós possamos vencer os obstáculos desse caminho. E só existe um caminho, e esse caminho só é pela essa passagem, só é pela essa porta, que é estreitinha, que eu vou ter que sofrer, que é normal. Jesus Cristo falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Jesus Cristo já venceu por nós. Basta nós, o mínimo possível, sofrermos um pouco, passarmos pela porta estreita, sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, somente para frente. Porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Não existe, irmãos, meio termo para ser cristão, para servir a Deus. Ou serve ou não serve. Chegará um dia que Deus mostrará aquele que serve e aquele que não serve. Porque servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é capricho. Nós não estamos aqui para fazer o capricho de ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O que tem que prevalecer não é aquilo que nós pensamos, mas aquilo que Deus pensa, que Deus fala e nos ordena na sua palavra. Não é tempo de nós ficarmos perdendo nosso tempo com coisas insignificantes. O nosso objetivo é o quê? Almas, vidas, reino de Deus, porta estreita, passar pela porta,
pelas lutas, pelas dificuldades, mas quando o corpo está junto é mais fácil, porque nós sabemos o que o outro está passando, o que o outro está precisando, o que o outro necessita, qual é a dificuldade do meu próximo, qual é a dificuldade do meu irmão. Se eu não conseguir ajudar nem aquele que eu conheço, como é que eu vou ajudar aquele que eu não conheço? Fica difícil. Então, irmãos, passar pela porta estreita requer renúncia, requer perseverança, requer dificuldade. Não é fácil servir a Deus. Eu não me glorio não por, na melhor fase da minha vida, vou dizer assim, como um jovem, vamos dizer assim, né? Como um jovem, eu me converter com 20 anos de idade. Não glorifico a mim, mas a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Porque se não for o Senhor, nós não conseguimos vencer nada. Nós não conseguimos conquistar nada. Nós não conseguimos nos manter firmes, porque nós não vamos ter aonde nos alicerçar. Mas nós temos Deus, que é a nossa rocha, é a rocha perpétua, é a rocha que nos fortalece, é a rocha que pode vir as lutas e vendavais, mas Ele não deixa a nossa casa cair, porque estamos edificados sobre Ele. E para que nós possamos verdadeiramente estar alicerçados nessa rocha, nós devemos primeiramente e jamais esquecer que a cada dia Deus venha crescer e eu venha diminuir. Porque se eu deixar o orgulho me adentrar, irmãos, vai ser difícil eu continuar essa caminhada. Vai ser difícil eu chegar no fim, adentrar pela essa porta. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. E isso não é fácil. Muitas vezes a gente tem cada luta. Amém? Nós temos cada luta que muitas vezes a gente chega até a questionar Deus. Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? Mas nós temos o conforto que nos diz: a nossa casa não é aqui não, irmãos. A nossa pátria não é aqui não. A nossa moradia não é aqui não. A nossa permanência não é para sempre aqui não. Mas é lá. É lá na glória do Senhor. É lá que é a nossa permanência. É lá que nós nos apegamos. É lá que nós acumulamos os nossos tesouros. Pode o homem não te reconhecer, mas Deus jamais vai deixar de te ver. Porque muitas vezes a gente quer reconhecimento humano, mas isso não vale de nada, irmãos. O maior reconhecimento que nós devemos ter é do próprio autor e consumador da nossa fé. Façamos tudo para a glória de Deus. Façamos tudo para o bem de todos. Façamos tudo para ajudar-nos uns aos outros. Não é tempo de nós ficarmos, não, irmãos, brincando. É tempo de coisa séria. É tempo, nós vemos aí os acontecimentos todos pelo mundo. Nunca na história aconteceram vários sinais próximos uns dos outros. Uma pandemia, terremotos, rumores de guerra, pai contra filho, atitudes absurdas do ser humano para com o outro. Então nós vemos aí situações onde nós devemos permanecer seguindo o caminho. Qual é esse caminho? O caminho da vida, o caminho da restauração, o caminho da eternidade, o caminho para Nova Jerusalém, o caminho, aleluia, junto à santidade de Deus. É para isso que nós estamos nos preparando, irmãos. Mas nós queremos ir sozinhos? Não, de maneira nenhuma. Eu posso dizer hoje que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque hoje, graças a Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados e cunhadas, meus sobrinhos, todos estão na presença do Senhor. Porque quando eu tinha 20 anos, só era eu e o Railton. E depois o Railton casou, fiquei sozinho. Mas graças a Deus, Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para nós, irmãos. E não são poucas. Mas de maneira nenhuma mude o seu foco. De maneira nenhuma escolha um caminho mais fácil.
mas escolha o caminho da vida eterna. Não adianta nós acharmos que pelo fato de nós sermos cristãos já está bom, pronto, não. Nós devemos ter uma vida autêntica. O que é essa vida autêntica? Sinceridade de coração, uma vida de humildade, uma vida de simplicidade no sentido de ver os outros iguais a mim. Aleluia, Deus. Então nessa noite, irmãos, eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei o que Deus preparou nessa noite para realizar na sua vida. Eu não sei se você tem alguma dúvida se verdadeiramente Deus está contigo. Mas se você tem isso, não tenha vergonha. A maior vergonha é continuar no erro. Mas a maior virtude é estar na presença de Deus. Então nessa noite vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Se você quiser, se você ainda não tomou verdadeiramente uma decisão na sua vida, se você está afastado dos caminhos do Senhor, saiba de uma coisa: Jesus Cristo nunca te abandonou. Ele sempre esteve no seu lado. Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve olhando para você. Porque todos podem te esquecer. A palavra de Deus que ainda fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Olha que para uma mãe esquecer de um filho é uma coisa difícil. Mas verdadeiramente o Senhor jamais vai esquecer de você. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca vai abandonar um sequer. A palavra de Deus fala que Deus não tarda não, irmãos, à sua volta. O que Deus não quer é que muitos venham se perder. Então nessa noite, se você quer tomar essa decisão de dizer: Senhor, eu quero, Deus, nessa noite, Deus, eu quero fazer um novo pacto contigo. Eu quero fazer uma nova aliança contigo novamente, Senhor Deus. Aleluia, que você possa. Se você quiser vir aqui na frente, você pode vir. Mas se você quiser ficar aí também, você pode ficar. Mas não perca a oportunidade de maneira nenhuma de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. A diferença é que você não está sozinho mais. Mas Deus está com você. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te orientar. É Ele que vai te colocar nas palmas das suas mãos. É Ele que é o nosso Abba Pai, que vai te carregar no colo. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, Deus está contigo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Se você tem alguém enfermo na sua casa, ou se você mesmo está enfermo, se você quiser vir aqui para receber a oração, nós iremos orar. E a palavra de Deus fala que a oração do justo tem um grande efeito. Ainda mais uma igreja junta, em concordância. Deus opera, Deus move, Deus manifesta do seu poder, Deus manifesta do seu agir, porque Ele é o Deus, Ele é o Jeová Rafá, o médico dos médicos. Aleluia. Se você tem alguma coisa a mais a apresentar a Deus, que você possa nesse momento apresentar diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com as suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir e nem possa te ajudar. Em todo momento Deus está com a sua mão estendida para você, com seus ouvidos atentos para ouvir a sua súplica, para ouvir a sua petição, para ouvir as suas necessidades, para ouvir a sua dor que você tem passado. Então creia que Deus nesse momento está pronto para ouvir a sua oração. Então que você possa receber isso nessa noite. Aleluia, igreja, levanta suas mãos. Aleluia, vamos orar, apresentar cada um desses irmãos que aqui estão.
E no final vamos apresentar mais uma vez a vida do nosso diácono Aldir, juntamente com o nosso diácono, aleluia, Zenildo, com uma oração de confirmação. Aleluia, Deus. Ó soberano Deus, Pai, nessa noite, Deus, queremos, Jesus, Deus, dizer, Jesus, que as lutas são grandes, Pai. As barreiras, os obstáculos são imensos. Nosso dia a dia, Pai, as dores, Pai, têm nos afligido, Deus. As dificuldades têm vindo, Pai. Mas nós cremos, Pai, em Ti. Nós não abrimos mão, Pai, da nossa comunhão contigo, Deus. Nós não abrimos mão, Pai, da nossa, aleluia, intimidade que temos contigo, Deus. Por isso estamos aqui, porque nós cremos, Deus, que Tu estás conosco todos os dias, como a Tua palavra diz, Jesus. Que Tu estarás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Pai. Não estamos sós, nós cremos assim, Pai. Nessa noite, Pai, apresenta, Senhor Deus, diante de Ti. A Tua igreja apresenta diante de Ti, Deus. A cada um desses irmãos que aqui estão, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade deles. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei o que se passa, Senhor Deus, aleluia, no seu dia a dia, Deus. Ó Deus, apresentamos diante de Ti, Pai, cada um deles, Pai. Que Tu venha nessa noite, Pai, ouvir as suas orações. Que Tu possa, Pai, responder, Deus. Responder, Jesus, para que eles possam se testemunhar, Senhor Deus, das Tuas obras, Pai, sobre a vida deles, Pai. Do manifestar, do agir, Senhor Deus, Teu, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, nessa noite, Pai, apresentamos aqueles que estão enfermos, Jesus. Aleluia, Senhor Deus, que Tu possas, Senhor Deus, manifestar o Teu poder. Que Tu possa, Senhor Deus, começar a fazer, Senhor Deus, tirar toda a inflamação, tirar todo o resfriado, tirar, Senhor Deus, tudo aquilo que tenta abater, que procura abater o corpo físico dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, Tu começa a restaurar, Pai. Tu começa, Senhor, a tirar tudo aquilo, Senhor Deus, que abate, Senhor Deus, a saúde dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite repreendemos todo espírito de enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, que Tu começa a fazer grandes obras, Pai. E Tu começa a realizar, Senhor Deus, grandes coisas, Pai, no meio da Tua igreja, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, Senhor Deus. Aleluia, olabasure canta, labasuri anda, labasure cai, alabás. Olabalabasuri canta, labasuri anda, alabás. Ó Deus, nessa noite, Pai, apresentamos a vida do nosso diácono Aldir, Pai. Apresentamos a vida do nosso diácono Zenildo, Pai. Aleluia, nesse momento, Pai, que Tu comece, Pai, a visitá-los, Pai, nos seus lares, Pai. Tu comece a tocá-los, Pai, com o Teu toque da cura. Com o Teu toque, Senhor Deus, a restauração da saúde, Pai. Que Tu venha restabelecer novamente a saúde deles, Pai. Tu começa a manifestar o Teu poder, os Teus prodígios, Pai. Aleluia, como a Tua palavra diz, Senhor Deus, os sinais seguirão aqueles que creem, Pai. E nós, nessa noite, nós cremos, Pai, no Teu agir. Nós cremos, Pai, na Tua resposta, Pai. Em nome de Jesus, assim, nós Te pedimos, nós Te agradecemos e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.